Este é mais um programa com a qualidade Rede AD Família, a rede do seu coração. Receba a mensagem do Bispo Edinaldo Silva todos os dias no seu WhatsApp. Você grava na memória do seu celular o nome e o número do Bispo Edinaldo Silva. Em seguida, envia uma mensagem para ele e nós estaremos colocando o seu nome e o seu número também na memória do nosso celular. Com isso, todos os dias você vai receber uma mensagem no seu celular. Mas lembre-se, você só vai conseguir receber a mensagem se você gravar o nome e o número do Bispo Edinaldo Silva no seu aparelho. Vamos ao nosso número: DDD 21, Rio de Janeiro, 964629311. Repetindo, 964629311. Não faça ligação, apenas mande uma mensagem de voz ou de texto para o WhatsApp do Bispo Edinaldo Silva. Aqui a gente vai cuidar de você. Quando tudo começa a dar errado, o dia não vai bem e todas as coisas em volta parecem ser difícil. Em meio a caos, em uma sociedade corrompida, em um mundo corrido e de estresse, de repente surge a meditação do santuário, com o Bispo Edinaldo Silva, direto dos estúdios da AD Família, a rede do seu coração. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o seu poder, grande é o seu poder. Ser comigo, ó meu amado, ser comigo, ó meu amado. Dá-me a graça e o saber, dá-me a graça e o saber, para fazer tua vontade, para fazer tua vontade. Quero de-te mais poder, dai-me a tua santidade, quero só pra te viver, meu Senhor, tu és meu guia, meu Senhor, tu és meu guia. Dai-me graça, vida e luz, dai-me graça, vida e luz, plena paz e alegria, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, me concede, ó meu Jesus. Levante a mão e canta, pra fazer tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade, quero só pra te viver. Eu quero, nesse momento, ir para a leitura da nossa mensagem de hoje. E a mensagem tem como título: Ruth, Deus trabalha pela família. Repete comigo: Deus trabalha pela família. Vamos agora para a leitura em classe. Amém? A leitura em classe está escrito em Ruth, capítulo 1, do verso 1 a 14. Então diz assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá
saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2, todos bem alto. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, que vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, e o Senhor vos dê o que acheis, e que acheis descansos, cada um em sua casa, na casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. Porém Noemi disse: tornai minha filha, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filho para que fosse para vós marido? Esperá-los-ei até que viesse ser grande? Deteve-os-ei por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Pois é, diga comigo 2 reações diferentes. A de órfã, que ia desistir mesmo, e a de Ruth, que ia perseverar. Olha para quem está do seu lado e fala: nem todas as vezes o que parte para te beijar com tanto carinho, com tanto abraço e tanta palavra é o que vai ficar contigo. Espero que vem depois. Talvez esse seja melhor do que o primeiro que alarmou tanto. Pode levantar a mão e dar glória a Deus. A você do YouTube, Deus te abençoe. Graça, paz e misericórdia seja com você para sempre. Podeis assentar, minha gente. Querido, a família de Elimeleque teve que deixar Belém devido a uma grave crise econômica. Era tempo de escassez. A crise era resultado da desobediência dos israelitas para com o Senhor no tempo dos juízes. Um tempo difícil, onde cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. A falta de temor e perseverança da lei trouxe sérios prejuízos espirituais e financeiros para Israel. A família de Elimeleque muda-se para Moabe na esperança de ter dias melhores, mas ali Elimeleque morre e é enterrado. Seus 2 filhos também vieram a falecer em Moabe. Noemi, a esposa de Elimeleque, teve que enfrentar a perda do marido e dos filhos.
mas a crise ainda pior estava por vir. Todavia, Deus lhe concedeu um escape. Uma nora que a amou, a acolheu em tempos de amargura. Noemi e Ruth voltam para Belém, trabalham, mantêm a fé, e Deus o abençoa, e são grandemente abençoadas. E todos nós enfrentamos momentos de dor, de aflição, mas a nossa fé nos faz avançar para trabalhar e ver o impossível sendo realizado diante das adversidades. Nunca desanime diante das adversidades, tá bom? Glória a Deus. Só pediria que quando eu estivesse lendo, que os professores não lessem sem que eu autorizasse, e evitasse todo o resmungo, para que me ajudasse a me concentrar. Amém? Digam: eu vou ouvir, e depois o pastor me dá a oportunidade para falar, tá bom assim? Bons alunos com certeza aprendem melhor. Digam: obrigado, Jesus. Alguns na ansiedade de participar, por se sentir tão familiarizado com a aula, tenho certeza que gostaria de estar aqui no meu lugar, mas brevemente todos vocês terão uma oportunidade. Amém? Nós vamos falar um pouco deste textuário que está em Ruth 4:14, que diz assim: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Isso é uma profecia. Que coisa, né? Que palavra profética. Diga para quem está do seu lado: todas as palavras proféticas, agarra, meu querido, porque Deus está nela. Olha que lindo. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Graças a Deus. Crise e provisão divina, que coisa boa. Verdade prática: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que serve. Amém ou não amém? Amém. Queridos, o objetivo específico é apontar que a crise econômica pela qual Belém estava passando, a gente vai falar sobre ela. Essa crise econômica que Belém estava passando tem um grande motivo. Pergunte qual? Época dos juízes, época em que ninguém mandava. Israel não tinha um líder. Olhe para quem está do seu lado e diga: a presença física de um líder faz toda a diferença. É verdade. A presença física de um líder. A pior fase que Israel passou em sua trajetória foi a fase em que não tinha um rei. É como o país sem um presidente, o estado sem um governador. Todo presidente, todo governador, todo líder, ele tem que ter pulso para governar. Ele tem que ter o quê? Porque uma vez um líder no cargo, sem o perfil para governar, o poder de governar, o respeito do povo para com ele, não leva a lugar nenhum. É como você na sua casa, quando você perde a moral. Entende isso? É como você entre os seus funcionários, quando você perde a moral. O respeito é uma coisa muito importante. E Ruth, ela adquiriu respeito. Noemi adquiriu respeito. Veja o respeito que a Ruth tinha por Noemi, o respeito que a Noemi tinha pela Ruth, o respeito que as pessoas começaram a ter pela Ruth, né? E aonde Deus a colocou, ela tinha um Espírito de Deus, ela era uma liderança preparada. E trazendo para os dias de hoje, o que falta em você para decolar na vida? Uma liderança. Falta uma liderança. Observe que sem essa liderança, sua casa, sua família, você não vai a lugar nenhum.
Nenhum. Eu digo direto: administre o que você faz, cuide do que você faz, seja um líder exemplar. Israel, quando faltou esse líder, ficou essa angústia, esse sofrimento, e essa crise veio destruindo tudo. Então esse período de desgraça, de catástrofe, foi porque Israel não tinha um governo. No terceiro ponto, a gente vai falar um pouco como Noemi e Ruth superaram a crise. E no terceiro ponto a gente vai enfatizar que a fé e o trabalho nos ajuda a superar a crise. Fé e trabalho. Olha para quem está do seu lado e diga: fé e trabalho é o que vai te tirar dessa situação. Não adianta, querido, fazer simpatia, fogueira santa, barganhar com Deus. Não adianta. É fé e trabalho. Amém? Vai ter dinheiro sobrando, vai ter emprego sobrando. Eu tenho fé, fé e trabalho. Bate palma e dá glória a Jesus. Isso vai resolver. Essa igreja está de posse de vitória. Querido, nós estudamos hoje a história de uma família que enfrentou a crise da fome, do luto, da desesperança. E a história conta dessas três viúvas, gente, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentam momentos terríveis, porém duas delas não se deixaram abater pelas dificuldades. Com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, elas venceram dificuldade. E é uma história de trabalho, provisão e resgate. Diga comigo: trabalho, provisão e resgate. Primeiro, dentro desse tópico, vamos falar da crise econômica. Fome na casa do pão. Diga comigo: fome na casa do pão. Pergunta para quem está do seu lado: como é que quebra uma empresa? Como é que acaba um casamento? Como é que se separa duas pessoas que se amam tanto? Como é que dá errado uma coisa que é impossível dar errado? Pois é, olhe para quem está do seu lado e diga: mau governo, mau gestão, falta de um líder. Que é o quê? Amém? Tem milagre para essas coisas não, gente. É Deus dando e você destruindo. É Deus fazendo e você desfazendo. Não tem como. Você tem que somar junto com Deus. Tem que fazer o quê? Somar, Nayara, junto com Deus. Maíra, junto com Deus. Somar, Carmen, junto com Deus. Impossível. Então, a gente vai falar um pouco dessa crise. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região. A escassez era resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Estes haviam, queridos, abandonado ao Senhor. Belém, que significa casa de pão, estava com fome. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez. Neste caso, a fome era resultado da disciplina divina. Levíticos 26, versos 18. Por favor, quem achou? Levíticos, capítulo 26, versículo 18 para os santos. Você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia também em Levíticos 26, 18 e acompanhe junto comigo a riqueza desse texto em nome de Jesus. Pode ler. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha só, se com essa crise vocês não me ouvirem, a crise vai aumentar 7 vezes. Se com essa doença você não me ouvir, vou te castigar 7 vezes mais. Se com esse puxão de orelha você não aprendeu, vou puxar
e vai doer 7 vezes mais. Se com essa queda você não aprendeu nada, vai cair pior. Te dei a última chance. Você está de brincadeira. Pode ser que um dia não te achem mais dentro daquela favela, vivo. Pode ser que você não volte mais daquela viagem. Estão entendendo? Está de brincadeira com Deus? Olha aí. O Senhor disse: para de brigar com essa mulher. Meu irmão, para. Para de brigar com esse homem. Para, em nome de Jesus. Para de implicar com esse vizinho. Para de falar mal do teu pastor. Para de ficar dentro da igreja infernizando as pessoas. Estou te falando. Ah, não vai parar não? Lê de novo esse texto, por favor. 18 ao 20, 2 versículos. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Planta, mas não colhe. Chuva não cai. Se mexer com o solo é como de bronze, de ferro. Não dá nada. Lê de novo o versículo 19, por favor. Porque quebrantarei a soberba da vossa força. Vou quebrar a soberba da sua força. Ah, eu sou formado, eu tenho diploma, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Vou mostrar que você não conhece ninguém. Vou fazer todo mundo bater a porta na sua cara. Vou fazer as pessoas dizer que não te conhece, que as tuas amizades não vai te influenciar em nada. Vou mostrar que esse diploma não vale nada. Vou mostrar que o que você sabe para mim não é nada. Confie na sua força e continue arrogante, e você vai ver. Pelo amor de Deus, gente, se rende ou morre. Né? Então, queridos, pensemos nisso. Israel afastou-se da comunhão com Deus, adorando a ídolos pagãos. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. Olha para quem está do seu lado e fala: ama mesmo a sua família? Então tira eles dessa desgraça, saindo você primeiro. Porque, meu amado, o texto é claro. Vai um, vai todos. Alguns sofrem de uma proporção maior ou menor, mas todo mundo está no mesmo barco. Está todo mundo sofrendo em volta de você. Culpa sua, que não está me ouvindo, que não está obedecendo. Ruth 1, verso 1 e 2. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Elimeleque e seus filhos Malom e Quilom são atingidos pela crise. A escassez obrigou Elimeleque a deixar, juntamente com a família, a sua terra. Naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia ser melhor, o melhor para a família, ou seja, seguiram para Moabe. E ao chegar em Moabe, ao invés de encontrar pão, encontraram doença e morte. Elimeleque e seus 2 filhos morreram em Moabe. Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. E naquele tempo não havia providência social. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, em especial o primogênito. Logo perde o marido também e os filhos. Era uma situação terrível. Olha, eles disseram assim:
Israel, administrada mal, como nós encontramos hoje a sociedade, os países, alguns países, nosso estado vivendo maus governos. Então, todo mundo está sofrendo pelos erros de uma má gestão. Todo mundo está sofrendo, sim. Só que eles aqui resolveram ir embora, resolveram sair, e a crise estava na mente, na alma, no coração. Eles foram para uma outra terra. Nós vamos sair daqui, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos entrar pela fronteira ilegal, nós vamos se virar, que talvez seja isso que está na tua cabeça, né? Vamos se virar. Mas, meu amado, miséria vai na mala, maldição vai no coração, vai na alma. E quando eles entraram na terra de Moabe, o diabo estava ali, assolando aquela terra também, porque não tinha como Deus se manifestar. A ausência de Deus é a presença do inferno. E eles foram tomados por doença. Olha que praga aconteceu com ele, ainda o pior, que morreram nas terras de Moabe. Saíram da terra de pão em busca de pão e chegaram nas terras de Moabe, e ali perderam a vida com doenças. Tudo castigo por desobediência a Deus. Por Deus falar e eles não ouvir. Por Deus levantar e eles dizer não quero. Por eles poderiam ser uma potência, mas não quiseram pecar. E o pecado gera morte. Então ficou as 3 viúvas. E essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver, mas Deus não abandonou seus filhos e nem o desampara. Com certeza o Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Ruth. Em momentos de crise, muitas vezes achamos que Deus está silencioso e distante, parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em meu e no seu favor. Quem diz amém, Jesus? Diga comigo: a crise econômica em Belém fez Elimeleque e sua família buscarem melhores condições de vida em Moabe. E o que é que aconteceu com eles? 3 morreram, os 2 meninos e o pai, infelizmente, morreram. Que tragédia, é ou não é verdade? Vamos falar do segundo ponto, superando a crise. Diga comigo: superando a crise. Noemi enfrenta a crise. Agora ela sozinha tornou-se uma mulher amarga, triste e sem esperança. Parecia não existir solução para a crise que estava vivendo. As dificuldades podem embaçar a nossa visão, tirar toda a nossa expectativa. E se você está enfrentando uma situação que não parece ter solução, não se desespere, tenha fé no Deus de toda a provisão. Noemi foi dominada pela amargura e dor. Seus sentimentos tornaram-se amargos. Ela não esperava mais nada da vida, senão agora a morte. Tanto é que no diálogo com as meninas órfãs e Ruth, ela disse isso. Ela deixou claro: o que eu tenho? Vocês leram aí? O que eu tenho de perspectiva para o futuro? Nada. Não tenho nada para dar nem para receber mais. O que me resta é morrer. E quem sabe entrou alguém aqui desse jeito. Tem alguém me assistindo agora pela televisão? Assim, desse jeito. Bispo Edinaldo Silva: o que me resta hoje é entregar tudo, me entregar. Vou para dentro da minha casa, deixar meu cabelo crescer, minha barba crescer, meus pelos crescer. Eu vou viver os poucos dias que me restam em cima de uma cama, deprimido. Quantas vezes o diabo mandou você voltar para casa? Quantas vezes Satanás mandou você largar teu emprego? Mandou você pegar, fez você pegar nojo pela vida, pelas coisas. Quando que morrer, se suicidar,
é melhor do que viver, gente. Parem com isso. É um pecado não querer viver, não gostar de viver. É rejeitar o dom da vida, é rejeitar a missão que Deus te deu. É uma covardia, e não somente uma covardia, é uma tapa na cara de Deus você dizer que não quer mais viver, que a sua vida é uma desgraça. Olha para mim, Deus te deu esta vida para você dar valor a ela. Faça como eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Oh, como é bom viver, oh, como é gostoso viver, Jesus é muito maravilhoso. Então ela tomou a decisão de retornar para Belém, sua terra natal. Porém, antes ela decidiu liberar suas noras, Orfã e Ruth, para que voltassem às suas famílias. Orfã aceitou a liberação da sua sogra e retornou para a sua família. Mas Ruth não quis abandonar a sogra. Talvez Noemi tivesse pensando que Deus a estava castigando com todos aqueles sofrimentos. Ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. Aprendemos com a palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, observem bem. Com o governo desequilibrado, foram para Moabe. Chega em Moabe, em busca de uma melhor de vida, morre. Isso aqui é a história dos imigrantes, que pode dar certo e pode não dar. E aqui a gente observa que morreu os três, e agora, Mariane, elas voltam de novo para o mesmo lugar. De novo para o mesmo lugar. Olha para quem está do seu lado e fala: pois é, de novo para o mesmo lugar. Agora vamos comentar um pouco do tempo. Quanto tempo ela perdeu? E foram 3 vidas também dizimadas. Você volta para o mesmo lugar, mas volta somando prejuízos. Entendeu? 10 anos é uma década. É uma década. A minha filha tem 10 anos, eu olho e já tem uma moça dentro de casa. Amém? É muito tempo. Diga para quem está do seu lado: 10 anos é muito tempo. Aí ela perde 10 anos, o marido e 2 filhos. Diga comigo: 10 anos, o marido e 2 filhos. E adquire amargura, sofrimento, lágrima, tristeza, depressão e desejo de suicídio. Essa conheceu o fundo do poço. Talvez você esteja nessa crise hoje, e nós vamos te tirar dessa maldita crise em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você veio aqui na hora certa, no dia certo. Pode aplaudir a Jesus. Ruth e o Deus de Israel. Vamos para esse terceiro tópico. Diga comigo: Ruth e o Deus de Israel. Ruth declarou: o teu Deus é o meu Deus. No capítulo 1, no verso 16, por favor. Ruth, capítulo 1, verso 16. Mesmo já citado, eu quero que você leia novamente, por favor. Está pronta? Eu queria que vocês não demorassem, tá bom? Sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. A convivência com Noemi levou Ruth a ter uma experiência pessoal com Deus. Ruth se apegou à sua sogra. Tal gesto de modo e generosidade nos mostra que é possível o bom relacionamento entre noras e sogra. Até porque o relacionamento entre nora e sogra é uma coisa tão divina. Vocês não sabem, não fazem ideia do tamanho e do valor que Deus dá para isso. Por isso que Satanás investe tanto contra este relacionamento. Entendem?
isso vira chacota em todo mundo, não é verdade? E todas as coisas que são santas, Satanás tenta banalizar, destruir. Por exemplo, o número 24. 24, quando é dado o número 24, as pessoas fazem chacota com esse número, porque diz que é um número de, né? E 24 não pode. 24, por que é tão ridicularizado o número 24? Porque é o número dos 24 anciãos que assiste diante do trono. Para o número 24 não ser tão santificado e comentado, o Satanás abafa com um constrangimento dessa natureza. 24 é número Y. Por que o número 7, dizem que 7 é a conta de mentiroso, outros dizem que é o número do azar, e por aí vai. Porque o 7 é o número de quê? Da perfeição de Deus. Vocês estão entendendo? E por aí vai, por aí vai. A gente observa o anticristo, falso profeta e besta fera. O Satanás tenta abafar e parecer com o Pai, Filho e Espírito Santo. E se eu fosse dar as comparações, são inúmeras. Então, tudo aquilo que é sagrado, Satanás tentou destruir, colocar uma graça para que as pessoas levem isso, entendeu? De forma desrespeitosa. Noemi e Ruth, com fé, elas trabalharam para superar a crise. Digo obrigado, Jesus. Meus amados, vamos para o terceiro e último tópico, que fala de fé e trabalho. Noemi e Ruth chegam à terra de pão. A chegada das duas mulheres viúvas à cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daquelas que haviam conhecido Noemi antes da sua partida. Noemi agora se encontrava com a alma amargurada, por isso pede para ser chamada não mais de Noemi, que significa agradável, mas para isto é amarga. Noemi retornou à sua cidade sem marido, sem filhos, sem bens, e ela acreditava que todo aquele sofrimento vinha de Deus como uma forma de punição, né? Ruth ajuda Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Agora ela volta, e quando ela volta, a terra que não tinha nada, agora tinha tudo. Era tempo de colheita. Olha, meus queridos, que tapa na cara ela levou. Andar sem Deus, buscar fazer do seu jeito, só atrai você para o fracasso. Terceiro ponto, Ruth trabalha apanhando o quê? Espiga. Ruth vai para um campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque. Ali ajunta as espigas que os segadores deixavam para trás. Essa prática era permitida pela lei mosaica para ajudar os necessitados. Deuteronômio 24, verso 19 a 20, por favor. A 21, melhor dizendo. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Olhem para mim. Trazendo assim para os nossos dias, ela agora vai viver de esmolas. De quê? De esmolas. Escuta isso. A gente vai chamar de esmola, mas não é necessariamente esmola. Mas ela vai viver de caridade, vamos chamar assim, do projeto Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Quando ela volta, ela entra nesse projeto social e fica presa nesse projeto social, ou ela sai? Ela sai. Conforme a gente acabou de ler,
era por lei, na lei mosaica, não era a lei de Deus, não confunda a lei de Deus, Bíblia, com a lei mosaica. O Brasil tem a sua Constituição. O Brasil tem o quê? Ô Wilson, acorda. O Brasil tem a sua Constituição. O Brasil tem o quê? Então, Moisés tinha os 10 mandamentos, que era a lei divina. Os 10 mandamentos eram o quê? Mas existia também a lei mosaica, a Constituição de Moisés. Existia o quê? Essa lei mosaica, ela tinha um item, capítulo e parágrafo, que dizia: quando o fazendeiro estiver em colheita, que os seus funcionários começarem a colher, eles não vão colher com precisão por causa do tempo da colheita. Eles têm que andar rápido. Então vai ficar para trás rabiscos. Vai ficar para trás o quê? Rabisco. Vamos arrancar a batata, o inhame. A gente arrancou, quebrou. Nós não vamos ficar cavando. Deixa para trás. Então os imigrantes, os pobres, já sabia que ficava pedaço. Eu cansei de fazer isso em Pernambuco. O plantio do inhame, a gente ia atrás, arranjava inhame. O plantio da batata, quando a colheita da batata, a gente arrancava muita batata doce de debaixo do chão, que ficava perdida. Feijão, oh meu Deus do céu, o pessoal colhia o feijão, aí a gente ia atrás colhendo feijão. A gente colhia muito feijão nos roçados daqueles senhores. Vocês entendem agora o que estamos falando? As famílias mais pobres, existia na lei de Moisés uma lei um item que dizia: não catem os rabiscos, deixem para ajudar os pobres. Entendeu, Mariane? Essa migalha, esse rabisco, Ruth não recusou, abraçou a migalha e abraçou o rabisco. Diga para quem está do seu lado: às vezes é o que temos para recomeçar. É o que temos para recomeçar. E ela abraçou, e ela junta espigas. Nosso país vive um momento de crise econômica, e a falta de emprego é uma realidade que tem atingido milhões de pessoas. Muitos que perderam seus empregos buscam qualquer serviço que lhe dê condições de sobrevivência. Sigamos o exemplo de Ruth. Não fique de braços cruzados. Ela trabalhou todo dia no campo até ajuntar cevada suficiente para si e sua sogra. Sua diligência no trabalho chamou a atenção do dono do campo, Boaz. O trabalho dignifica o trabalhador, e Ruth demonstrou sua lealdade para com a sua sogra. Sabe por quê? Porque Ruth chegou com tanta vontade de trabalhar. E vale a pena, pastor, lembrar também que Ruth estava numa situação desesperadora. Você perde o seu esposo, você perde o seu sogro, você se vê sozinho, tem uma sogra que te manda voltar para sua casa. Imagina como é que tá a cabeça de Ruth. Sem chão. E Ruth chega e fala assim: não, eu vou lutar. Mesmo sem chão, eu sei que Deus tem alguma coisa melhor para mim. Se fosse você, faria o quê? Pelo amor de Deus, rapaz, enxuga a lágrima, passa a mão assim no canto do olho, entendeu? E fala: eu tenho coragem, eu tenho dignidade e vou para dentro. Do meu lado você vai longe, porque eu não estou te vendendo ilusão, eu estou te ensinando a Bíblia. Fica de pé. Acabamos de apresentar na rede AD Família de Comunicação, Meditação no Santuário, com o Bispo Edinaldo Silva. Deixe o seu pedido de oração em nosso site. É fácil. Acesse agora www.adfamilia.com e logo na primeira página você encontra, embaixo da TV online, um mural com nomes e pedidos de oração. Na parte de baixo do mural, digite seu nome e mensagem. Em seguida,
clique em postar. Pronto, o seu pedido já foi feito. Vamos orar por você. No site, você também aprende a baixar o aplicativo AD Família. Se as rádios que você ouve não transmitem 24 horas ou se tem dificuldades de sintonizar, você só precisa de um celular, tablet ou computador com acesso à internet. Pronto, fazendo isto, agora você já pode nos assistir de qualquer lugar, 24 horas por dia, sem nenhuma interrupção. Lembrando ainda que em nosso site www.adfamilia.com você ainda pode acompanhar as postagens de todas as nossas redes sociais. No topo do site você encontra as principais redes linkadas. Clique e navegue em cada uma delas e conheça melhor Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Pastor Edinaldo Silva. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Vamos agora ensinar como chegar na Assembleia de Deus, Ministério Pastor Edinaldo Silva. Nosso endereço é Avenida Duque de Caxias, número 371, bem no centro de Duque de Caxias, próximo à estação de trem. Você vai ver uma praça em frente ao SESI. Na porta do templo tem um sinal de trânsito. O nosso templo também fica próximo à rodoviária nova, de onde vem ônibus de todas as cidades vizinhas. Informe-se agora e você verá como é fácil chegar aqui. Temos um amplo estacionamento e lugar para o seu filho, confortável como a sua casa. Se você parar na rodoviária do Shopping Center, ali próximo à Praça do Pacificador, é só atravessar o Mergulhão e você já sai na Avenida Duque de Caxias. Se você está na Praça do Pacificador, também pode atravessar a passarela, que vai chegar na Avenida Duque de Caxias. Siga à sua esquerda e você vai chegar na nossa casa. Assembleia de Deus, Ministério Pastor Edinaldo Silva. Há vários aplicativos que lhe indicam como chegar. Maiores informações, entre no site www.adfamilia.com. Telefones 3658-1397 ou 3673-7651.